Olá, bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos nós. Amém? Vamos então ao tópico 4 da lição 12. O título da mesma é Pedro, um exemplo de humildade. 4a. Por que é necessário mais que um único episódio de conversão e experiência espiritual com o Senhor para o pastor ou para qualquer pessoa que crê em Deus? Vamos à lição? Então aqui diz, segundo Coríntios 13:5, examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já foste reprovado. Então esse verso dá-nos um conselho que nós devemos fazer o quê? Sempre uma retrospectiva da nossa vida, né? Será que eu estou nos caminhos do Senhor? Estou permanecendo? Estou agradando? A minha conduta tem agradado a Deus? A minha conduta tem dado o parecer de que eu ando com Jesus, de que eu sou filha de Deus? Né? E aqui vem trazendo um ocorrido com o apóstolo Pedro muito desagradável, né? Diz assim: quando Pedro mais tarde visitou alguns irmãos que haviam se convertido, seriam os gentios, né? Ele diz que ele venceu o preconceito natural a ponto de se sentar à mesa com os conversos gentios. Todavia, quando certos judeus zelosos da lei cerimonial chegaram de Jerusalém, Pedro mudou o comportamento para com os conversos do paganismo. Essa demonstração de fraqueza, da parte dos que eram respeitados e amados como líderes, deixou uma impressão dolorosa na mente dos crentes gentios. A igreja correu o risco de sofrer uma divisão. Então veja o comportamento do apóstolo Pedro. Ele não estava totalmente convertido, ele precisava de uma nova conversão. Por isso que aqui vem falando, né? Porque é necessário mais que um único episódio de conversão. É por isso. Porque muitas vezes nós temos um comportamento avesso àquilo que nós estamos professando, né? Ele já estava ali, ele já tinha entendido que a salvação tinha chegado aos gentios, ele já estava com eles, e ele mudou o comportamento totalmente quando chegou, né, aqueles judeus zelosos, né, hipócritas, e para demonstrar que ele, né, não estava junto deles. Mas infelizmente isso deu uma má impressão, né, para aqueles queridos que estavam ali, mas o Senhor cuidou desse povo, né? Porque nós podemos estragar tudo, né, com a nossa com o nosso modo de pensar ou com o nosso modo de agir, né? E isso vai mostrar que nós não estamos vivendo uma total entrega para Deus, né? Uma total entrega àquilo que nós aprendemos e que estamos pregando a outros, né? 4b. Com então essas pessoas, né, que erram o seu comportamento, sendo ministros ou obreiros, né, ou líder, trazendo amargura e confusão à igreja, como eles devem ser repreendidos? Aqui diz assim: aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a obrigas o gentil a viverem como judeus? Então, muitas vezes, nós somos hipócritas, né? Às vezes professamos ser cristãos, mas na verdade a gente é um ímpio, entre parênteses. E agora a gente, ao pregar para pessoas, a gente exige que as pessoas, né, creiam que elas devem andar corretamente, sendo que nós não estamos dando o exemplo, né? É isso que essa parte de Gálatas 2,14 vem dizendo, né? Se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Então, se você é um crente, mas você não vive como um crente, mas quer obrigar os outros a serem crentes, então você é um hipócrita. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós, né? E essas pessoas, elas devem ser corrigidas aqui, olha. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Então, se isso foi feito na presença, como aconteceu com Pedro, né? Que ele pecou, né? E será que ele recebeu uma advertência? Vamos ver no decorrer da lição. 4c. Qual deve ser a atitude de um líder convertido ao receber uma repreensão pública? Então diz aqui, né, o verso de 1 Pedro 5, 5 e 6 diz: e revestivos de humildade,
porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. E confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai um pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, qual deve ser a atitude de um líder que comete uma gafe dessa, né? Como Pedro cometeu, né? Ele deve se humilhar e deve confessar, né, a sua culpa diante dessas pessoas. A nota diz assim: Paulo percebeu a influência prejudicial que a atitude errada e ambígua de Pedro causou, e por isso o repreendeu publicamente por esconder seus verdadeiros sentimentos. Perante a igreja, Paulo perguntou a Pedro: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Olha o verso, eis aí o verso, né? De novo. Então nós devemos tomar muito cuidado. Diz aqui que Pedro percebeu o erro em que havia caído e imediatamente se empenhou ao máximo para corrigir o mal que havia causado. Deus, que conhece o fim desde o começo, permitiu que Pedro revelasse essa fraqueza de caráter, para que o apóstolo provado pudesse ver que não havia nada nele de que pudesse se orgulhar. Até o melhor dos homens, se entregue a si mesmo, errará no julgamento. Então, meus queridos, Deus permite muitas vezes que a gente passe por um momento de vexame, de humilhação, para que nós possamos nos lembrar de que nós somos representantes do Deus Altíssimo e que nós não podemos, né, desprezar ou brincar, né, com as coisas de Deus, né? Diz que quanto maiores as responsabilidades atribuídas ao agente humano e quanto maiores suas oportunidades de ditar e controlar, mais dano ele certamente causará. Então, nessa lição, nós aprendemos que nós devemos ser um exemplo de humildade. Nós devemos ser um exemplo de humildade. É esse o título desse quarto tópico, que o Senhor nos visite e nos dê, né, essa característica, né, esse dom de humildade, porque senão nós vamos incorrer nos erros aqui apresentados. Que o Senhor nos abençoe, tenha um bom dia, um beijo no coração.